Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Para quem não lembra de mim, eu sou o tio Adalto. E hoje estamos aqui para mais uma escola dominical, né? Ó, antes de começarmos, o que nós fazemos mesmo? Falamos com o Papai do Céu. Fazemos a nossa oração. Então vamos fazer a nossa oração para começar a nossa aulinha? Papai do Céu, muito obrigado por mais um dia que estamos aqui, Senhor, para aprender a sua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor sempre está conosco. Obrigado, Senhor, pela nossa família, pela nossa igreja, pelos nossos amiguinhos. Abençoa, Senhor, a nossa casa. Abençoa, Senhor, a nossa semana que está se iniciando. Abençoe cada um e me abençoe também. Abençoe os professores e todos os meus amigos que irão ouvir essa história. Faça que essa história fale em nosso coração e que a gente possa aprender cada vez mais. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Amém, crianças? Vamos iniciar a nossa história? Para iniciarmos, nós vamos recapitular um pouco do que aconteceu nessa história de José até agora. Vamos lá? Nós temos que lembrar que José era filho de um homem chamado Jacó, e que Jacó tinha 12 filhos, então José tinha 11 irmãos. José era o mais queridinho do seu pai, então os seus irmãos o venderam como escravo para os egípcios e falaram para o seu pai que José tinha morrido. José, ele era muito temente a Deus, ele era fiel, ele confiava em Deus. E mesmo nessa dificuldade, mesmo sendo vendido para os egípcios como escravo, ele nunca deixou de acreditar no nosso Deus. Então, ele foi abençoado. Ele trabalhou na casa de um homem que era chefe da guarda de Faraó, que chamava Potifar. Ele trabalhou lá, mas a mulher de Potifar fez algo muito feio com José para José ser preso. Então Potifar mandou prender José. José foi preso e junto com José foi preso mais 2 funcionários do rei, do faraó, o copeiro e o padeiro. Depois José interpretou o sonho do faraó. O faraó teve um sonho muito esquisito e ficou perturbado com o sonho. E José interpretou, mesmo preso. Então o faraó mandou tirar José da cadeia e fez de José um dos seus governadores, o mais importante governador do Egito. Depois de Faraó, José era o que mandava mais. José era o mais importante do Egito. José interpretou o sonho de Faraó. E o sonho que Faraó teve era que 7 anos seria de fartura e 7 anos de fome na terra do Egito. Na verdade, não só na terra do Egito, em todo o mundo. José, nos 7 anos de fartura que teve, ele ajuntou, ele guardou os alimentos que sobrava. Ele guardou porque teve muito alimento. E depois teve 7 anos de fome, onde a maioria dos povos, não só do Egito, mas de outras nações, vinham até o Egito para comprar os alimentos que José tinha guardado. Pessoal, vocês lembram que na última aulinha que nós tivemos, os irmãos de José, que moravam em Canaã, vieram até o Egito para comprar mantimentos, porque lá também estavam passando fome. E a primeira vez que eles vieram, José falou para eles que eles eram espiões. Eles não conheceram José, mas José conheceram os seus irmãos. Aí José deixou um irmão preso. Aí quando eles vieram da segunda vez, José libertou aquele irmão preso. Porém, José fez um jeito de conseguir segurar o irmão mais novo, que o irmão mais novo de José chamava Benjamim. Nós também falamos na lição passada que o pai de José, o Jacó, gostava muito do Benjamim e não queria deixar o Benjamim ir até o Egito. Mas os outros irmãos falaram para Jacó que se não deixasse o Benjamim, eles também não iriam. Então Jacó deixou.
Porém, quando José segurou o Benjamim, os irmãos de José não tentaram fazer uma barganha com José, mas José não aceitou. Então os irmãos falaram que se não levasse o Benjamim de volta, Jacó poderia morrer. E aí começa a nossa história de hoje, que nós vamos saber se José se revelou aos seus irmãos, se José mandou prender os irmãos, mandou prender Benjamim, se José liberou todo mundo e não falou nada. Hoje, a lição de hoje, nós vamos aprender, nós vamos saber o final da história de José, beleza? Então fiquem comigo e prestem muita atenção, que no final eu vou fazer 4 perguntas. O desafio de hoje é 4 perguntas, não só sobre a lição de hoje, mas sobre toda a lição que vem passando, que a tia Vívia falou e o que o tio Adalto falou, beleza? Então prestem atenção e depois, quem não souber, recapitule tudo para responder as 4 perguntinhas do final do desafio. O desafio de hoje vai ser bem difícil, tá bom? Beleza, crianças? Eu vou começar a história. Crianças, a nossa história de hoje está escrita em Gênesis, do capítulo 45 até o capítulo 50. Quem quiser acompanhar, vai lá, pegue sua Bíblia e abre com a gente, do capítulo 45 até o capítulo 50, que é o último capítulo de Gênesis, beleza? Eu vou dar uma resumida para não ficar muito comprida a nossa história, tá bom? Eu disse na última vez que no final da história de domingo passado, que José fez algo para tentar prender o seu irmão, para tentar segurar, na verdade, o seu irmão mais novo, o Benjamim. E que os irmãos de José, todos os irmãos, falaram para José que se ele prendesse Benjamim, o pai dele, o pai de José, o pai dos irmãos, morreria de tanta tristeza. Então, o que aconteceu? José parou, pensou e começou a chorar muito. Ele chorou tanto e tão alto que os vizinhos, os egípcios vizinhos, muitos egípcios que estavam, ouviram o choro de José. Então José chamou os irmãos e se revelou. Falou para os irmãos quem ele era. Ele falou: eu sou José, eu sou irmão de vocês. Vocês não lembram de mim? Então todos olharam e recordaram de José. Então José chamou todos e abraçou a todos. José os perdoou e mandou chamar o seu pai, Jacó. Falou: vai buscar o meu pai, vai buscar o nosso pai. Tragam ele para cá, para que vocês não passem mais fome. Venham morar comigo aqui no Egito, todos vocês. Então José falou para Faraó, que providenciou carruagens para buscar toda a família de José, toda a família de Jacó, na verdade, né? Porque Jacó já pensava que José havia morrido. Mas quando chegou a notícia, Jacó ficou muito feliz. Jacó ficou maravilhado e foi correndo para encontrar o seu filho que tinha desaparecido, que ele achava que havia morrido. Foi uma felicidade toda. Todos ficaram felizes. José viveu mais muitos anos, ele e toda a sua família, lá no Egito. E eles foram muito abençoados. Crianças, bem lá na frente, José ficou bem velho. E morreu, né? Como todos vamos morrer um dia. Mas bem velhinho. Só que ele viu toda a sua família crescer e se multiplicar. E todos, graças ao nosso Deus, que havia prometido que multiplicaria a família de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele viu se multiplicar e crescer. Eles cresceram muito lá no Egito. A história continua. A história da família de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José, que são as 12 tribos. Mas isso é história para mais para frente, beleza? A nossa acaba aqui. Mas antes de acabar a nossa história, vamos tirar algumas lições dessa nossa história que aprendemos.
nós, né? Não vocês, nós todos podemos tirar várias lições dessa história de José. E uma das lições que podemos tirar, José ensina nessa história que nós devemos ter fé, sempre confiar, e mesmo passando por várias dificuldades, por muitas dificuldades, nós nunca podemos deixar de acreditar no nosso Deus. Sabe por quê? Porque Deus sempre tem um plano maravilhoso para as nossas vidas, para quem confia nele, para quem acredita nele. Assim como ele fez com José, ele também pode fazer com a gente. Deus tem um plano, um propósito para a vida de cada um dos seus filhos. Amém? Basta a gente confiar e nunca desviar dos seus caminhos. Beleza, crianças? Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam um moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. O faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, o rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação e se tornou governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê. Quem fez as lindas estrelas, as lindas estrelas, as lindas estrelas? Quem fez as lindas estrelas? Deus nosso Pai. Quem fez as aves que voam, as aves que voam, as aves que voam? Quem fez as aves que voam? Deus nosso Pai. Quem fez o céu azul, o céu azul, o céu azul? Quem fez o céu azul? Deus nosso Pai. Quem fez você e eu, você e
tudo foi contra o vizinho, combateu porão, pobre Golias com todo o seu tamanho, a lição ele iria aprender. E passando por um riozinho, 5 pedras da vizinha apanhou, e amando com a sua funda, colocou, preparou, apontou, atirou. Pobre Golias caiu por terra vencido, já sem vida o gigante filisteu. E na história o grande vencedor foi Davizinho em nome do Senhor. E passando por um riozinho, 5 pedras Davizinho apanhou, e amando com a sua funda, colocou, preparou, apontou, atirou. Pobre Golias caiu por terra vencido, já sem vida o gigante filisteu. E na história o grande vencedor foi Davizinho em nome do Senhor. Foi Davizinho em nome do Senhor. Foi Davizinho em nome do Senhor. Amém. Eu tenho 4 perguntinhas para vocês. Vocês podem responder pelo chat aí no YouTube, ou também podem responder no nosso grupo do WhatsApp, que é o grupo da IPI, beleza? Podem pedir ajuda dos seus pais, dos seus irmãos, de quem estiver aí com você. Eles podem te ajudar. São 4 perguntinhas, não tão fáceis, que eu irei fazer, e quem responder todas, ganha, beleza? A primeira pergunta é: quais funcionários do rei estavam presos junto com José? Teve 2 funcionários do rei que foram presos junto com José, e José interpretou o sonho deles. Quais funcionários? O que eles eram? O que eles faziam? Respondam aí. A segunda pergunta é: quantos irmãos José tinha? Quantos irmãos José tinha? Vocês sabem? Vocês lembram quando a tia Vivian falou? Eu também já falei bastante dos irmãos de José. Quantos eles tinham? Então vocês respondam aí. Tem mais uma. Qual o nome do comandante do exército do Egito que José foi trabalhar na casa dele? Como se chamava o comandante do exército que José trabalhou na casa dele? Vocês lembram? Pensem aí. E a última perguntinha: qual a função de José? O que ele se tornou do Egito? O que Faraó fez de José? Como se chamava a função que José ocupava no Egito? Vocês lembram? Respondam aí, crianças. Quem responder primeiro certinho as 4 perguntas vencem, beleza? Então, tá aí. Até domingo que vem. Tchau, tchau!